Olá, seja bem-vindo a mais este momento de pregação semanal online. Hoje nós vamos falar sobre tempestade e sobre o ressurgir do sol, sobre preocupações e sobre auxílio. Vamos falar sobre medo e sobre coragem. Vamos falar sobre aquele que tem o poder sobre as forças da natureza, que pode acalmar as tempestades do nosso mundo e pode agir também nesta tempestade que nós estamos vivendo agora, acalmando o meu e o teu coração. Que o nosso querido Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco neste momento em que queremos meditar sobre o grande poder e o grande amor do seu Filho Jesus. Escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória coroai, ao grande autor da salvação, com glória coroai. Ó santo povo do Senhor, o Salvador, louvai ao homem Deus libertador, com glória coroai, ao homem Deus libertador, com glória coroai. Louve ao Senhor, das alturas, glória e poder para todos sempre. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder para todos sempre. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou os grilhões, com glória coroai. A quem quebrou os grilhões, com glória coroai. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder para todos sempre. Louve ao Senhor,
Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do Senhor Jesus, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço-te que, em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Certamente Deus escuta o nosso pedido de perdão e Ele conhece o nosso coração sincero e arrependido. E é por isso que eu posso dizer a você que, pelo grande amor de Jesus que deu a sua vida na cruz, nós estamos perdoados dos nossos pecados. E pela ação do Espírito Santo em nossa vida, podemos viver uma vida nova, uma vida dedicada a amar a Deus e amar ao próximo. Que assim seja comigo e com você também. Amém. Salmo 124. Deus, o Salvador do seu povo. Canção de peregrinos de Davi. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto. E teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. A leitura encontra-se em Jó, capítulo 38, versículos 1 a 11. A primeira resposta de Deus a Jó. Depois disso, do meio da tempestade, o Deus Eterno deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância, e quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e os envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com tranças as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Até aqui as palavras. Leitura de 2 Coríntios 6, 1 a 13. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fiquem sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. E escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho.
e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa natureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar quanto para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivessem mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês que têm fechado o coração de vocês. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 35 a 41, onde está escrito: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram:
Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu te ajudo. Mas eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Há quase 1 ano e meio estamos vivendo uma verdadeira tempestade. Uma pandemia que mudou completamente a nossa vida. Só aqui no Brasil estamos batendo a marca de 500 mil pessoas mortas pela Covid-19. Como se isso não fosse tragédia suficiente, muitos perderam o emprego, negócios faliram, famílias se dividiram, pessoas carregam mágoas pesadas. É exatamente isso que acontece durante uma grande tempestade. Parece que tudo sai do lugar e fica bagunçado. Quando bate o desânimo,
algumas pessoas nos lembram que sempre depois de uma tempestade, o sol volta a brilhar. E como é bom quando vemos alguns raios de sol, a vacinação que está avançando em nosso país, as histórias de reencontro das pessoas que saíram do hospital, as histórias de superação daqueles que se reinventaram para manter o seu negócio, o seu trabalho, a solidariedade daqueles que estendem a mão para ajudar o próximo. São raios de sol no meio da tempestade. Mas ainda assim, o vento sopra gelado no coração daqueles que perderam pessoas amadas, para quem a vida já não é mais a mesma. Os trovões ainda assustam os que nestes dias frios não sabem de onde irão tirar o sustento para a sua família. Quais foram as tempestades que você já teve que enfrentar? E quais são as tempestades que você está enfrentando hoje? Cada um de nós certamente tem muitas histórias de mau tempo para contar. E não lhe parece estranho que o barco onde Jesus está também sofra com as tempestades? Quando éramos crianças, cantávamos na escola dominical uma música muito interessante que dizia: meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão, Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Mas será que tudo vai bem na viagem para Jerusalém, nesta viagem a caminho do lar eterno? É interessante esta cena. O barco em que Jesus está, o barco da igreja, não está livre das tempestades. Não está livre de sofrimentos e dificuldades. Não está livre de problemas e perseguições. Mas apesar de tudo isso, ainda é o barco onde Jesus está. A maioria de nós não usa barcos como meio de transporte e por isso pode ser difícil compreender o que os discípulos sentiram naquele momento de tempestade. Talvez até podemos ter uma ideia se imaginarmos que estamos dentro de um avião e de repente o avião passa por uma tremenda turbulência, tudo sacode, tudo mexe e a voz do piloto no alto-falante diz: perdi o controle, o avião está caindo. Ou ainda dentro de um ônibus descendo a serra e de repente o motorista grita: perdi os freios. Pense por um instante nestas situações e imagine que Jesus está dormindo bem tranquilo dentro do avião caindo ou dentro do ônibus sem freio. Enquanto todos gritam desesperados, ele não se move num suave cochilo. Se você consegue imaginar cenas como estas, então consegue entender um pouco o pavor que os discípulos sentiram quando o barco descontrolado encheu de água e começou a afundar enquanto Jesus dormia. E conseguirá entender a atitude deles ao chamar Jesus desesperadamente e pedir a sua ajuda. Em primeiro lugar, precisamos destacar que os discípulos agiram muito bem ao pedir a ajuda de Jesus na hora do temporal. O salmista diz no Salmo 32, por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Quando estamos em dificuldades, Deus quer ser chamado. Ele não quer que a gente recorra a superstições ou amuletos. Ele não quer que a gente siga fórmulas mágicas ou pratique magia ou busque outros deuses. Ele não quer que confiemos no nosso dinheiro ou na nossa sabedoria. Deus quer ser chamado. Ele mesmo diz no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Os discípulos procuraram, portanto, ajuda no lugar certo. Mas agora, em segundo lugar, percebam o jeito que os discípulos fizeram isso. E aí nós não devemos seguir o seu exemplo. Eles chamaram Jesus de uma forma acusadora, exigente. Como assim tempestade?
Se você, Jesus, está no nosso barco, você curou doentes, realizou milagres a tantos desconhecidos, mas agora dorme quando nós estamos correndo perigo? Há um tom de cobrança ali. Jesus, tu não te importas que vamos morrer? Quantas vezes em nossa vida Deus parece estar dormindo? Nós o chamamos, levamos os nossos problemas a Ele em oração, de maneira suave, humilde, tranquila, e parece que nada acontece. E daí ouvimos amigos e conhecidos que frequentam outras religiões nos dizerem que o problema é que a nossa oração é fraca, que deveríamos determinar as coisas para Deus com mais fé e coragem, ou que precisamos praticar rituais místicos, ou que devemos fazer sacrifícios. E assim muitos por aí oram gritando e até mesmo cobrando Deus, como os discípulos fizeram naquele momento. Mas percebam, Jesus não gostou daquela abordagem. É verdade que Deus muitas vezes parece dormir no meio da tempestade. Tantas pessoas, agora durante a pandemia, oraram pedindo cura e restauração para uma pessoa amada e receberam não como resposta. E a gente fica sem conseguir entender por que Deus permite certos sofrimentos, até mesmo entre os seus filhos e filhas. E o sentimento é de cobrança e até uma certa indignação em relação a Deus, porque não conseguimos entender. O texto de Jó, que ouvimos do Antigo Testamento, diz que as pessoas tentavam encontrar uma explicação para o sofrimento de Jó. Estas pessoas pensavam que Jó estava passando por aquela grande tempestade por culpa dele mesmo. Certamente algum grande pecado ele deveria ter cometido, ou que ele não tinha fé suficiente para ser atendido por Deus. Mas na sua resposta, Deus não concorda com estas acusações. Deus não revela o porquê a Jó, mas ele deixa claro que Ele é o grande Criador de tudo e sabe exatamente aonde quer chegar, também em nossa vida. Também em nossa vida. O que para nós parece, às vezes, um barco desgovernado no meio da tempestade, para Deus é apenas uma parte da viagem rumo ao destino, pois Ele sabe exatamente onde quer nos levar e onde nós devemos chegar. Por isso Jesus repreende os seus discípulos. Afinal de contas, vocês confiam ou não confiam? Ainda não aprenderam a ter fé? Esta é a grande pergunta. Vocês estão dispostos a confiar mesmo no meio da tempestade? Estimado irmão, estimada irmã, você está disposto, está disposta a confiar mesmo no meio da tempestade? Se a sua resposta é sim, então este é o recado de Jesus para você. Você não precisa ter medo. O teu Salvador é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Na hora do temporal, confie nele. Mesmo diante da morte, confie nele. Afinal, Jesus acalmou a pior de todas as tempestades, desta vez não levantando braços poderosos, mas abrindo seus braços e dando sua vida no alto da cruz. Foi lá que ele venceu a única tempestade que de fato poderia nos separar dele e nos levar para o inferno, a tempestade do pecado e da descrença. Querido amigo, querida amiga, certamente não é fácil reconstruir o que os ventos da maldade destruíram. Não é fácil sarar os ferimentos de um coração traumatizado. Enfim, a nossa viagem para o céu, muito diferente de uma viagem tranquila, é uma viagem sob a cruz. No entanto, que bom que Jesus está no barco. E que bom que nós estamos no barco ao lado dele. Como diz o hino cristão, muitas são as tempestades que ameaçam nos tragar, tentações e enfermidades, quanto podem assombrar, mas o nosso Cristo amado não nos deixa perecer, sempre está ao nosso lado, pronto para socorrer. Nossa fé, Senhor, aumenta
para orarmos sem cessar. Quando em meio da tormenta, faze-nos a te clamar, esperando com certeza tua ajuda que nos faz superar dor e tristeza e viver contigo em paz. Que assim também seja na tua e na minha vida, e que no meio dos temporais lembremos que tudo está nas mãos dele e que ele é o nosso piloto na viagem a Jerusalém, ao nosso lar eterno. Amém. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Pense nisso um instante, não importa o que acontecer, tudo está nas mãos dele, tudo você pode crer. Seja dor, seja paixão, alegria ou depressão, em qualquer ponto da estrada eu sei que estou em sua mão. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Se o futuro te assusta, se o passado te faz sofrer, o presente certo é Cristo, a certeza que preenche o ser. Preenche o ser, preenche o ser. Certeza de que Deus nos ouve, vamos falar com Ele em oração. Ó querido e amado Deus e Pai, nós te damos graças de todo o coração, porque Tu és bom e pelo Teu constante amor que dura para sempre. Antes de Tu nos chamares para a vida, Tu formaste este lindo mundo para a nossa habitação. Em Tua sabedoria, Tu prescreveste limites para os oceanos e os mares. As nuvens enviadas por Ti carregam água para a nossa sedenta terra. E em meio a tantas maravilhas, ó Senhor, nós tentamos viver a nossa vida para a Tua honra e glória. Nossas tentativas de refletirmos a Tua glória têm frequentemente terminado em falhas. Somos culpados de desperdiçar os recursos naturais. Nós temos desconsiderado e destruído muitas das coisas que Tu criaste para nós. Tu criaste o mundo para que nós pudéssemos viver em paz e harmonia, mas frequentemente somos a causa da desarmonia e da discórdia, causando conflitos uns com os outros. Tu, ó Senhor nosso Pai, estabeleceste Tuas leis divinas para governar nossa conduta, mas frequentemente transgredimos a Tua lei.
pelas nossas muitas transgressões e pelas nossas falhas em admitirmos a Tua majestade. Perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos o Teu Santo Espírito, para que possamos viver menos para nós mesmos e mais para aquele que morreu por nós, nosso Salvador Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos uma nova criatura em Cristo. Concede paz a cada um de nós neste momento de tempestade, em que os ventos da adversidade tiram a nossa coragem. Fortalece, Pai, a nossa fé, para que possamos crer que Tu nos trarás a salvo, apesar das tempestades da vida. Coloca Teu Espírito Santo no coração dos representantes da nossa igreja, dos pastores que pregam o Teu Evangelho e também das autoridades da nossa cidade, estado e país. Diminui por Teu amor, ó Senhor, a má influência do perverso e usa cada um de nós para mantermos a paz e a ordem em nossa sociedade. Abra os nossos olhos, Senhor, para as necessidades do nosso próximo e que o nosso egoísmo não seja forte o suficiente para deixarmos de ajudar. Ampara e fortalece todos aqueles que sofrem, aqueles que passam por tempestades sem fim. Lembra-os que o poder do Teu Filho Jesus é maior do que tudo e que dessa forma todos estaremos contigo na eternidade. Ó Senhor, ouve nossos pedidos e nossa gratidão por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que mais uma vez pudemos nos encontrar neste momento de pregação semanal online. É uma alegria muito grande poder chegar na sua casa com essa mensagem do Evangelho. Gostaria ainda de compartilhar com você as palavras do hino 420 do nosso querido Inário Luterano, que são palavras de conforto, de ânimo e de coragem diante de tudo que nós estamos vivendo. Por mais que ruja o temporal, por mais que nos aflija o mal, em Cristo iremos esperar e dele nunca duvidar. Por mais que duras provações apertem nossos corações, a Cristo iremos invocar, o qual nos pode consolar. Embora eu fraco me sentir e tudo em volta me oprimir, embora grande a minha cruz, alívio traz o meu Jesus. Nas densas trevas e na luz, comigo está o bom Jesus, disposto sempre a me salvar, em seu poder vou confiar. Que assim seja sempre na sua vida. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.